A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, com Marli Solanovsk. Educação Já. Bom dia, internautas. Estamos praticamente no horário de almoço e hoje, início de agosto, a gente está reiniciando os programas ligados à educação. E a nossa vinheta é Educação Já, porque ela há muito tempo vem falindo e urge fazer algo especial com a educação. Nesse primeiro programa, eu não vou colocar praticamente o roteiro da programação, mas eu tenho aqui dois amigos. Um é o diretor da Rádio Holonomia, Rádio TV Holonomia, que é o João Gilberto, dirige todo esse processo, implantando essa nova rádio. E o professor José Camargo, professor de muitos anos em várias áreas do conhecimento. Então a gente praticamente vai fazer um debate sobre a questão educacional de uma forma descontraída, dentro daquilo que é o potencial de cada um de nós. Eu tenho, em princípio, um tema na cabeça que, por ter participado de muitas faculdades e universidades, militei muitos anos dentro das salas de aula, eu fui percebendo a diferença que existe entre o estudo formal, o estudo oficial, o estudo com certificação, com diplomas e praticamente a escola da vida. Então hoje, para o programa ser debatido de uma forma mais tranquila, eu gostaria que o João Gilberto, o Camargo e a gente fosse conversando sobre uma escola pela vida e uma escola da vida, sem a gente pensar em princípio numa instituição educacional, uma vez que elas precisam de uma total renovação e não é lá, que se aprende hoje a ter uma qualidade de vida melhor, ser um bom profissional, desenvolver a intuição e outros níveis e outras esferas do conhecimento. Então eu gostaria que o professor José Camargo e o João Gilberto, também professor e educador pela rádio, a gente debatesse esse tema, o que eles acham dessa questão, da diferença entre a escola oficial, que é uma carga horária pequena, se comparada com a escola da vida, que é uma carga horária muito maior. Professor José Camargo, bom dia. Bom dia, Marli. Bom dia, João Gilberto. Bom dia. A nossa Marli está colocando coisas que são coisas maravilhosas. A princípio, nós estamos falando de dois universos. Vamos falar do universo educação. A educação como modelo no Brasil, no caso do Brasil e alguns países da América Latina, ela tornou-se um processo absolutamente complicado, porque o Estado interfere na educação de uma forma tal que nem sequer utiliza uma ideologia clara, mas sim monta uma estrutura que dá muitas das vezes, no caso brasileiro, passa a ser um entrave para a própria sociedade. Esta educação formal e educação oficial é um processo que já está comprovado como um fracasso, que leva o nosso país, inclusive, a ter essa estrutura montada na própria sociedade, onde ela exclui ao invés de incluir, e a educação serve para propósitos, como diria o Paulo Freire, propósitos bancários. Não existe uma educação plena, uma educação para a vida, uma educação para a sociedade, uma educação para a complementação do humanismo do homem. E é este o grande problema que estamos discutindo, então, hoje, que é o problema da educação em relação a esse propósito que nós estamos aí, e a educação que seria um projeto, um novo projeto que nós possamos trabalhar juntos. Passo ao João Gilberto as palavras do mesmo.
Bom, primeiro é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, iniciando realmente um fato histórico para mim, para os nossos amigos, porque o objetivo da radiolonomia é justamente isso que a Marli e o professor Camargo falaram. O que está aí a gente não vai desclassificar, tá? Mas a gente precisa mudar. Por quê? Porque nós estamos observando que a nova juventude, os jovens que estão aí, eles realmente estão precisando de novos conhecimentos. Nós temos, infelizmente, na nossa história brasileira, períodos onde a educação realmente foi relevada ao último plano, nem segundo plano. Tanto é que o nosso país foi descoberto em 1500 e a primeira universidade ela foi só fundada em 1954, que foi a Universidade de São Paulo. Então, a educação dentro da história do Brasil, ela sempre foi colocada em segundo plano, e isso é um fato realmente muito triste. Por quê? Porque os países que estão hoje na vanguarda de conhecimentos científicos e que tais são aqueles países que investiram na educação. Agora, isso, como o professor Camargo falou, realmente existe um fator estratégico, porque povo culto é povo sábio. Povo sábio não é manipulado. Então, realmente, hoje a gente, com esse bate-papo que nós temos aqui, as instituições educativas realmente elas precisam se aperfeiçoar. Nós temos realmente aí projetos fantásticos. O professor Camargo citou Paulo Freire, nós tivemos Darcy Ribeiro, nós tivemos outros grandes professores no Brasil que tentaram realmente fazer uma educação avançada, e todo um sistema não deixou. Mas agora existe todo um processo, não só no Brasil como no mundo inteiro, que há 10, 20, 30 anos não existia internet, não existia todo esse sistema que tem de comunicação hoje interativa, e principalmente nós temos que fazer o quê? O professor, a gente que milita, será que a gente pergunta para os nossos alunos, para os nossos filhos, nossos netos, que tipo de educação que você quer ter? Ou a gente induz aquele tipo de educação e as pessoas simplesmente têm que militar naquilo, muitas vezes sem ter uma opinião. Então a gente tem que fazer o quê? É o que nós estamos fazendo hoje aqui no nosso programa da Marli Solanovski, que é Educação Já, que é fazer um grande encontro, professores, alunos, reitores, ou seja, nós temos que realmente reunir todo esse cabedal de profissionais e partir realmente para uma nova política educacional do Brasil, que já está muito atrasada, que realmente vem aí durante a história passando por períodos muito tristes. Então, Marli, parabéns pelo seu programa. Você que é uma educadora realmente, né, inclusive com especializações, eu fico muito feliz. E vamos iniciar uma das bandeiras que vai ser levantada aqui na Radiolonomia, que inclusive o nome, o slogan é a Rádio do Autoconhecimento. Para a gente levantar bandeiras, nós não somos dono da verdade, mas o país precisa realmente passar por uma transformação radical em todos os sentidos. Então, Marli, parabéns por esse primeiro programa que você está levantando esse tema, que é um tema realmente polêmico, que vai suscitar aí muitos questionamentos, mas um país se forma através da educação. Os grandes países que estão hoje na vanguarda de primeiro mundo, considerado primeiro mundo, são países que dão show de educação. E o Brasil precisa dar show de educação também, não só no futebol, não só no carnaval, mas na educação. Parabéns, viu, Marli? João, realmente você coloca uma série de situações aí que a gente vai passar a debater daqui em diante, né? E também eu agradeço essa oportunidade, né, através da sua rádio e ao seu convite, de poder, de uma forma muito aberta, colocar e permitir que outros colocam suas visões de educação. Porque, né, já foi mencionado em vários programas aqui da rádio a questão da juventude, dos jovens que se juntaram, né, e que estão em plena manifestação, né? Por que não abrir esse espaço também para que essa juventude venha dizer para nós o que eles gostariam de conhecer, como é que eles têm, qual é a visão de mundo que eles têm e o que se poderia fazer a partir daí. Veja só, ontem eu tive um telefonema de um professor amigo
que ele faz revisão de teses acadêmicas há muitos anos, ele tem ligação com várias editoras aqui em São Paulo, em Mato Grosso, e ele me telefonou dizendo assim: Marli, eu tô com uma coisa na cabeça que eu gostaria de discutir com você, né? Apesar de ser pelo telefone. Ele está percebendo pelas teses, pelo trabalho científico que as universidades produzem na região onde ele está em Campo Grande. Ele percebe que o conhecimento acadêmico chega num limite que não está sendo ultrapassado. Então a gente debateu muito tempo por telefone. Por quê? Porque ele está percebendo que a educação que nós fazíamos e que ainda a gente faz não leva em conta, ainda no Brasil principalmente, a questão muito séria que é a questão da aprendizagem. Quer dizer, um professor, um educador, ele quer que um aluno dele aprenda determinados tipos de conhecimento, sejam teóricos ou práticos, mas ele mesmo não se conhece, ele mesmo não sabe para onde que vai o cérebro dele, né? O que está dentro dessa caixa negra. Então, como é que um educador pode ter contato com o aluno se ele não tem esse autoconhecimento, que é o lema aqui da rádio, né? E esse autoconhecimento envolve muitos níveis do conhecimento, né? Envolve ciência, envolve ação, envolve até espiritualidade, no caso, né? Então, nesse debate com esse amigo por telefone, ele falou assim: eu tenho uma grande esperança nos jovens, né? Eu falei: olha, nós estamos aí sintonizados. Por quê, né? Porque não serão os educadores que já estão em sala de aula, mas que são guardiães do conhecimento, e isso não termina, e isso deve ser veiculado, mas serão os jovens que vão e que têm necessidade de uma educação atualizada para que a vida melhore. É por isso que eu toquei nesse tema da educação pela vida e para a vida, porque se a mídia dentro da sala de aula hoje, por exemplo, as tecnologias, eu andei conversando com o professor Camargo, que me falou que o pessoal hoje em sala de aula tem o tablet, o celular ou o computador, né? E o professor fica lá na frente da sala de aula falando, e o pessoal acessando a tecnologia, tem alguma coisa para ser debatida e observada e redirecionada, né? Nessa questão. Então, fico imaginando também que se a gente não der uma abertura para que os jovens venham para as instituições, e no caso, numa rádio que é a nossa aqui, né, a Rádio Holonômica, então a gente não saberá daqui para frente como lidar com tudo isso. Então eu fico imaginando assim, as crianças, elas vêm com um potencial imenso, e os adultos, por uma série de circunstâncias históricas, psicológicas, sociais e de afeto, abriram uma situação não educacional para essa juventude, que eles estão criando problemas sérios, porque o potencial deles não está sendo realmente direcionado para valores, para uma série de coisas que precisam ser recuperadas. Mas aí, dá licença, Marli, mas aí nós temos o seguinte: nós falamos em valores, em normas, existe a necessidade das novas normas, novos valores, assentados dentro de uma cultura que já é uma cultura específica. Eu fiquei admirado ao ler recentemente numa revista chamada Exame, que no Japão as crianças são forçadas ainda no dia de hoje, crianças jovens de 17, 18, 19 anos, ao usarem aquela roupa tradicional de estudantes dentro das instituições. Houve uma evasão por um período no Japão, houve uma evasão muito grande de alunos, e de repente esses alunos voltaram a frequentar as suas instituições. A educação japonesa, por si só, ela é muito permeável. É permeável enquanto tecnologia, não permeável enquanto valores. Então acontece o seguinte: esse retorno do aluno lá no Japão, que é uma sociedade moderna,
E no Brasil, por exemplo, o aluno seria mais ou menos ridículo nós pensarmos numa menina de 17, 18 anos usando um vestido xadrez abaixo do joelho, aquele sapatinho de freira, com 19 anos entrando numa escola. Então, aqui no Brasil, nós não teríamos isso, porque nós temos um outro tipo de cultura, outro tipo de fator. Mas o que é pior é que isso me faz ver que esta perda do jovem pelo interesse educacional talvez tenha sido porque não tenha tido um certo propósito de cuidado ou de limites para que ele se enquadre dentro daquele cenário. Eu não sei se você entende. Seria assim, o jovem foi dado tanta forma de ele frequentar a escola e ele perdeu o interesse pela escola porque a escola não deu respostas para eles. Eu não sei se é mais ou menos por aí. Gostaria de... veja só, Camargo, agora que eu estava vindo aqui para a rádio, eu estava pensando na educação, uma forma que já é antiga, mas que talvez pudesse ser recuperada, que é o seguinte: a minha experiência em sala de aula, e eu acredito que eu tenha sido bem sucedida, porque eu tinha uma forma de trabalhar a sala de aula construindo, até eles falam no método construtivista, né? Mas sem a gente especificar nenhuma teoria, e porque também elas se complementam, a nossa cultura, que está muito aberta, precisa recuperar uma coisa que é muito simples e que a escola da vida permite, que é o saber com sabor. O saber já tem a palavra sabor, né? Sim. Já significa isso. Sim. O saber com sabor nas escolas, ele foi praticamente negligenciado, né? E a tecnologia está entrando nas salas de aula para o pessoal, tanto a meninada como já os adultos, recuperarem esse sabor. Só que nesse aspecto a tecnologia pode ser um perigo. Por quê, né? Porque não existe uma educação com sabor. Não só não existe uma educação com sabor, um saber com sabor, como não existe uma educação para acessar uma tecnologia que está muito avançada, mas também perdida. Então eu estou percebendo assim, muitas crianças ficando horas e horas em cima do computador, né? Praticamente elas nascem já sentadinha lá clicando o mouse, mas não tem ainda a possibilidade abstrata e crítica de fazer triagem de material que seja útil e que seja realmente ligada mais a um conhecimento próprio, não só para a idade, né? Como sendo realidade pesquisada, científica, sabida, etc, etc. Então, eu fico hoje defendendo a escola da vida. Por quê? Porque eu fui percebendo ao longo dos anos que mesmo em caso pessoal, se eu não tivesse tido assim uma observação do que é a escola da vida e pela vida, eu estaria hoje reclamando de tudo que não funciona na educação. Eu sou uma exceção dentro da área de educação. Eu me considero uma exceção. Por quê? Porque eu sou uma curiosa nata pelo conhecimento. Isso é uma coisa básica para qualquer ser humano. Hoje eles falam em gestão de conhecimento, não é? Tudo é gestão de conhecimento. Agora eu pergunto, gestão de conhecimento nas empresas, nas escolas, na vida, né? Em geral. Mas gestão de conhecimento para quê? Por quê e para onde? Porque a gente não pode ocultar que a gente está numa sociedade extremamente capitalista selvagem, com uma democracia ainda em construção, e fico muito feliz com tudo que está acontecendo na atualidade, porque a gente está não mais na esperança de que o Brasil acordasse, mas parece que ele começa a dar os primeiros passos, a despertar, né? Agora, esse despertar vai depender não daquilo que todos nós sabemos, mas de algo que seja mais novo. E o jovem pode, não só o jovem, mas o jovem pode apontar direções
para que se criem novos conhecimentos e novos métodos. Por quê? É ele que tem a necessidade, é na mão dele que vai ficar não só o país, como o planeta. Porque toda essa fase que está acontecendo, né, política, social, econômica, etc., etc., a gente sabe que vai ter mudança. Mesmo que a gente não esteja mais aqui, o mundo é impermanente, o planeta é impermanente, já disse o budismo, né? A certeza absoluta é que existe a impermanência, tudo muda. E nessa mudança é que a gente precisa ter um carro-chefe e debater não mais dentro das instituições, né? Sim, a gente pode aproveitar a radioholonomia no sentido de liberdade, né, relativa, para a gente trazer para cá, e já é um convite que eu faço, né, para os internautas que estiverem acessando a rádio, chegarem até aqui, e a gente vai montando, construindo os tipos de conhecimento e debatendo o conhecimento que é necessário para nós, como dinâmica individual, como vida, e como grupo e como sociedade. Então eu acredito hoje num trabalho horizontal, Camargo. Por exemplo, eu nunca acreditei dentro das instituições em coordenação pedagógica, diretoria não sei das quantas, PhD não sei de onde, entendeu? Embora isso daí seja necessário para uma carreira acadêmica ainda. Só que é o seguinte, a gente tem talentos e potencialidades pululando pelo país inteiro que a gente desconhece. E uma rádio como tecnologia, ela deve servir para que esses depoimentos apareçam aqui. O que eu acho é o seguinte também, a possibilidade que nós temos é que, não é que nós temos, o carrear esta energia para determinado ponto da sociedade, isso é feito através de um processo educativo, livre, mas até certo ponto livre, mas dentro de, como se disse, dentro de especificidades científicas mínimas. Sim. Nós não podemos ter um processo educativo jogado ao léu e de repente manipulado por quem tem mais dinheiro e fazer desse processo, que aparentemente pode ser livre, uma nova etapa de fraude contra a sociedade. Eu acho, por exemplo, a ideia de uma educação livre ou uma educação necessária para a sociedade, para ela explodir dentro de uma sociedade, é claro, é baseado sempre em normas e valores originais da sociedade. Nós não podemos pegar as normas e os valores de uma sociedade chinesa, nem de uma sociedade tailandesa para impor no Brasil. Nós tínhamos que pensar neste processo de uma educação livre, com o interesse de fugir dessa educação bancária, daquela educação bancária. Ou seja, a educação que ela tenha uma praticidade para o sucesso econômico, pragmático. Eu não sei se isso estaria assim. Eu acho que está fora do processo educacional. Isso é um processo de manipulação. Eu acho que o processo educacional seria, no caso, criar uma educação que enriqueça o indivíduo em si. Essa juventude aprender a descortinar certos fenômenos que eles foram forçados, talvez com instrumentos até da própria sociedade, a serem assim, como por exemplo a não leitura, baixo aproveitamento de leitura, o conhecimento racional de determinadas apreensões, e o camarada passa a ser, como todo o latino-americano criativo e o brasileiro criativo, em fazer uma coisa pela metade, uma educação, como é que diz, uma educação assim de aparência. Entendeu? Ou seja, aliás, eu correria o risco até, a educação do título, a educação, sabe, do esperto. Eu não gosto do termo educação da escola da vida, porque a escola da vida não reprova ninguém. E pelo contrário. Muito pelo contrário, Camargo. É essa que reprova realmente. Mas tem aprovado ultimamente algumas coisas assim horrorosas, mas tudo bem. Mas ela
A escola da vida, eu acho melhor é a escola da vida pela vida. Aí sim, da vida pela vida. Não escola... Já pode ser um lema nosso, né, João Gilberto? Com certeza, Escola da vida e pela vida. Então isso que o professor Camargo está falando, mas só dando uma pausinha aí. É isso mesmo, porque, veja bem, a gente realmente, eu não sou formado no banco das universidades, eu sou formado no banco da vida. Mais pela vida, né? Já não sou tão novo. Então a gente vê realmente que determinados tipos de matéria na escola que são importantes, mas será que a pessoa vai usar aquilo no dia a dia do emprego, do serviço que ele tem, ou da empresa, ou sei lá do negócio que ele tem? Porque é importante saber o nome do faraó, o dia que descobriu o Brasil, mas a gente observa que hoje a dinâmica da vida ela é muito rápida. O mundo está funcionando online, então a gente tem que voltar uma educação para aquilo dos aspectos que a pessoa tem no seu dia a dia. Então as pessoas, muitas vezes no seu turbilhão, ela não tem informações. Então um dos objetivos aqui, de todos os participantes, os comunicadores aqui da nossa rádio, é isso. Cada um vai levar um pedaço daquilo que ele conhece, e hoje nós estamos iniciando isso, felizmente, e até muito emocionados a partir da educação, que sempre foi deixada aí, nem em segundo plano, em último plano no Brasil, para as pessoas realmente terem uma educação do seu dia a dia, daquilo que o professor Camargo falou e a Marli, da vida para realmente enriquecer a vida. Porque a gente observa muitas matérias na escola, né, que realmente são importantes, mas que no dia a dia as pessoas não usam. E a educação, que nem a própria professora Marli falou, a pessoa está lá com tablet, celular, uma série de tecnologias que realmente a instituição não vem acompanhando. E também nós temos ao contrário, que nem o professor Camargo falou do Japão, altas tecnologias, mas aspectos do seu dia a dia que não são observados. Então, esse debate ele vai se estender, porque são várias opiniões. A formação educativa do Brasil, ela sofreu aí muitas mudanças, veio aos trancos e barrancos. O importante é o seguinte, o importante é que a gente, a partir daqui, levante essa bandeira e crie realmente uma nova maneira, sempre ouvindo o outro lado. Porque o educador fez sempre assim, ele entra na sala de aula, ele já tem lá a sua matéria para dar, já muitas vezes prepara a matéria em casa, mas muitas vezes o aluno que está ali, que foi citado aqui também, ele não está muito afim de ouvir aquilo ali. Então, a evasão escolar, que inclusive eu tenho alguns casos até na minha família, o aluno chega lá, são assuntos modorrentos, coisas realmente que numa época em que a gente tem as informações tudo online. Então a educação ela tem que ser feita e realizada realmente, como a Marli falou, de uma maneira bacana, alegre, musical, que deve ter sido mais ou menos o tipo de aulas que ela proporcionar. Por quê? Porque a pessoa está na sala de aula, que já é realmente um aspecto muitas vezes até de chatice, mas se a pessoa estiver dentro de uma sala de aula e tiver realmente orientadores que incentive e que dão uma dinâmica bacana para aquela aula, o aluno ele vai sair dali daquele dia, vai sair contente, alegre. Então isso que é a educação moderna, a educação utilizando todos os meios que nós temos hoje de mídia, de comunicação, para que a pessoa realmente, além de aprender, também saia da sala de aula ou do ambiente que ele está, alegre e feliz para viver o seu dia a dia. Não é isso, Marli? Sim, com certeza. Vivenciando o processo educativo, quer dizer, ou vivenciar o processo educativo. Esse vivenciar, o que o João está se reportando, é dentro da sala de aula, ele não ser mero espectador, mas ele ser o agente receptor e vivenciador desse processo. Eu acho que aí seria uma educação interessante de a gente pensar. Agora, veja que a gente ainda, né, até por vício de área, nós estamos falando de uma educação institucionalizada. Sim. Nada contra, porque ela vai continuar, porque as pessoas que entrarem no mercado de trabalho precisam provar que passaram por ela, né? Existe um ciclo da vida onde tanto os jovens como adultos
tem que ter provas documentais do que fizeram na vida, né? Só que existe uma não observação de uma realidade que é aquela que eu propus como debate, que é a escola da vida pela vida. Por quê? Um aluno ou um adulto fica 3, 4 horas num curso, mesmo que ele fique todos os dias da semana. Acontece que o dia é feito de 24 horas, embora o tempo nosso já anda bem acelerado. E essas 3, 4 horas, em confronto com as outras restantes, que são uma carga horária maior, e é dentro da vida, são essas que nos posicionam para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente quer, ou para onde a gente deve ir, né? E o que acontece? Não só a educação institucional não descobre, não trabalha valores, porque a gente em tempos antigos falava lá na USP de patrulha ideológica. A educação ela é um braço dessa patrulha. Por quê? Porque ela veicula ideologias. Claro. E as pessoas começam a acreditar em ideologias e se esquece que na vida real a situação é diferente. Por exemplo, nós tínhamos alunos na escola de sociologia que viviam fazendo leitura do Marx, né, do comunismo, e, enfim, de toda a situação histórica que já não existe mais, que já foi derrubada e que já está desatualizada. Mas nesse momento que o aluno estudava Marx, de repente ele saía da sala de aula e ele era funcionário de um banco, e muitas vezes um caixa de banco que contava dinheiro. Então a gente ficava já naquela época imaginando como é que a gente pode veicular os conteúdos marxistas com um aluno na parte da tarde e da noite contando dinheiro. Um total despropósito. Quer dizer, ele via na realidade aquilo que ele não podia praticar, porque o Marx propunha algo que na realidade não estava acontecendo, que aqui era capitalismo, e um capitalismo selvagem que ainda hoje continua por causa do processo excessivo de consumo, né? Eu li até um artigo na internet que eu achei muito engraçado, que é um artigo, João, ligado mais à espiritualidade, mais propriamente ao espiritismo, né? Então, a pessoa que bolou esse texto foi muito inteligente, porque ele chama assim o texto Convenção Mundial das Trevas. E ele vai falar sobre aquilo que o Espiritismo fala, que são os obsessores, né? Para quem conhece o Espiritismo sabe o que eu estou falando, né? Embora nem sempre os vivos estão percebendo que se auto-obsediam ou obsediam os vivos, né? E acham que os obsessores só existem dentro da espiritualidade ou do Espiritismo. E o pessoal, então, das trevas é chamado pelo seu chefe, né, porque eles estão desesperados, porque Jesus e outras áreas da espiritualidade que a gente subentende que trabalham para o bem, estão ganhando terreno, né? Os evangélicos, o catolicismo e outras filosofias espiritualistas. Bom, então eles querem saber como é que eles vão desviar esse pessoal. E aí começa assim, começa primeiro derrubando a família, né? Então faça com que o homem e a mulher trabalhem, se possível, 23 horas por dia, com o fito de produzir lucro e ganhar dinheiro. Depois ponha na cabeça deles que eles têm que, além de ter um carro que é próprio para poder andar num trânsito não de São Paulo, né? Seria mais apropriado que tivesse 2, 3 carros. Depois, na caixa de correio deles, começa a fazer um marketing onde ele fica perdido entre os papéis. E quando eles tiverem filhos, começa a dar uma série de cursos, de atividades que façam com que o filho nunca esteja presente. Acabem com os finais de semana e com o almoço de família. E vai por aí. Então é pego a Convenção Mundial das Trevas extremamente inteligente, né? Por quê? Porque ela sabe como separar, não humanisticamente, os seres. Tudo aquilo que tem sabor e saber, que é o encontro, a conversa, a leitura de um bom livro, a amizade, o amor, a sexualidade, eles vão rompendo, né? Essa convenção, ela é elaborada para isso. E ela está
atualmente vencendo, se a gente pudesse fazer uma análise. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil você encontrar um amigo na Austrália do que encontrar um amigo aqui em São Paulo, não é? Hoje nunca se viu tanto a gente falar com quem não conhece e desprezar quem está perto de nós, né? Esse é um trabalho da tecnologia, né? Isso daí é Convenção Mundial das Trevas, né? Então, Camargo, eu finco o pé para a gente debater essa escola da vida, porque ela vai mostrar para nós o que está ocorrendo realmente, quais são as necessidades reais e o que se poderia, pela educação e dentro da vida, fazer uma renovação, mas com todos aí dando seus palpites e a gente ouvindo, porque a academia não tem essa possibilidade. A função da academia é gerar conhecimento. Ela está gerando conhecimento, claro, e gerando conhecimento tecnológico, e gerando todos os tipos. Eu não vou jamais abolir um trabalho de uma academia, onde tem cientistas. Eu gostaria até de fazer o seguinte: eu acordo perfeitamente com você, porque a minha visão é o seguinte: a academia, ela deverá resistir, ela deverá continuar, mas todo processo educativo, qualquer processo de educação, mesmo fora da academia, tem que ser um processo, pelo menos minimamente, como processo. Organizado. Como processo. Organizado. Sim, e formal. Sim, concordo. Aí, fora de todos os parâmetros de reconhecimento, de titulação, dessa porcariada toda. Ontem, sem querer, assistindo um programa de televisão, apareceu, não sei se você viu, o Dr. Drauzio Varela lá falando de uma doençazinha meio chata que tá, não é doençazinha, é um processo que está no meio dos jovens aí, é o autismo, né? E que são excepcionalmente inteligentes, mas não conseguem se comunicar. Partindo desse mesmo interregno, ele vai ao Paraná, em Curitiba, e encontra um menino autista, que tem, eu acho que 12 ou 13 anos, e o menino definitivamente tem possibilidade de ser, daqui a pouco tempo, um Nobel de matemática e física. E aí fazem um corte na reportagem, passam para os Estados Unidos, aonde tem um menino de 13 anos que trabalha numa academia, numa Harvard, e Harvard ele é considerado o novo Einstein, sendo autista, que o menino com 13 anos é excepcional. Então, está se preparando nesse tipo de coisas, é excepcional, é um fato excepcional. Mas eu fico pensando, dentro dessa excepcionalidade, eu acho que a academia vai existir, vai funcionar. Vai continuar. Agora, a educação, que eu acho que é a educação livre, que nos Estados Unidos se faz uma educação livre. Não há necessidade do juramento estatal da educação, como é o caso do Brasil. A mesma coisa dizer, há uma necessidade de uma residência médica no Brasil. Isso é uma coisa que eu acho assim meio estranho. Há uma necessidade de uma prova da OAB para ver se o cara é ou não bacharel de direito ou advogado. Isso é meio absurdo, isso é uma negação da instituição. Porque a instituição passou 5 anos enganando um cara que vai fazer uma prova na OAB e reprova. O cara passou 5 anos numa academia de medicina para fazer a sua residência médica, vai ter de fazer a comprovação da sua capacidade. Quer dizer, então, esse tipo de academia, esse tipo de instituição, estou falando da nossa realidade local. Isto aqui é uma coisa que eu acho assim absolutamente necessária por causa do nosso fraco desempenho institucional, mas eu acredito que ainda pior do que tudo é esse desempenho institucional depender do Estado, que não justifica nem a sua própria existência no caso brasileiro. Mas eu sou pela educação absolutamente aberta. Eu acho uma educação ideal, por exemplo, seria aquela aplicada em Cornell, na Universidade Aberta de Cornell.
é uma universidade aberta, você monta uma estrutura de curso que você, estudante, precisa, você acha que precisa, você quer aquele tipo de informação e você se forma naquele tipo de informação. Será que dá resultados isto como modelo de educação? Só para nós termos uma ideia, vou contar um segredo a vocês dois. O principal executivo brasileiro é formado em Cornell, como engenheiro de Cornell. Chama-se Antônio Hermílio de Moraes, cujos filhos, todos dele frequentam Cornell. E é uma universidade aberta, uma Open University. Então, creio que no Brasil poderia existir esse tipo de visão. A instituição como parede fixa, mas o processo livre, o processo da educação livre. Não sei se dá para entender. Então, esse processo desvinculado de qualquer compromisso, principalmente ideológico, de Estado. Eu estou vendo... bom, eu queria saber a opinião do João Gilberto, que é o seguinte... A educação formal não vai deixar de existir no país. Não. Veja o absurdo que aconteceu, que para alguém do exterior vir aqui, antigamente, na área de medicina, ele teria que praticamente refazer o curso aqui. Eu tive um exemplo de alguém que eu entrevistei, que se chama Dr. Bokula, que foi colega do Chopra, e que veio da Índia e que fez a implantação do primeiro centro de medicina ayurvédica a convite do governo brasileiro. Quando o Dr. Bokula, a questão de alguns anos atrás, quis uma revalidação do diploma dele, ele não chegou na meta. Por quê? Porque aqui se exigia dele que ele refizesse o curso de medicina. Agora, por um interesse nacional e governamental e político, acabou essa necessidade. Qualquer médico que viesse, seja de Cuba, Portugal, Espanha, por necessidade aqui, entre aspas, do país, não precisaria disso. Aí a coisa pegou, né? A manifestação aconteceu e agora eles estão voltando para trás. Então são dois pesos e duas medidas na gestão da política educacional. Então, acreditar em instituição e dessa forma não é possível. Agora, que eu concordo que toda criança tem que ter uma educação formal, tem que ser alfabetizada. Todo o país que quer evoluir precisa de uma educação oficial. Nisso não há nenhum problema, eu concordo plenamente. Agora, o que não está sendo observado é que a escola também e a educação formal não funciona porque ela não tem ouvidoria para o público que frequenta as salas de aula. Mas espera um pouquinho, Camargo. E nesse sentido, João, que eu queria saber, que é o seguinte, veja só. Quando eu falo escola da vida e pela vida, né, e na vida, é a oportunidade que a gente tem, através de uma tecnologia, de ouvir, de fazer essa ouvidoria com professores, com aqueles que acham e que se sentem reais educadores, porque há uma diferença entre o professor e o educador. Eu posso ser um professor exímio num instrumental para tirar a cárie de um dente ou implantar um dente, certo? Mas isso não é o educador é algo além do professor, certo? Mas não vamos debater essa questão, que tem programas para isso, né? Agora, o problema seria o seguinte, como que a gente pode aproveitar, João, a rádio e TV da holonomia numa questão educacional mais ampla? Por quê? Porque se a gente tem esse recurso pela web, que está aqui no país, está no mundo, por que não a gente levantar algo que seja realmente, no meu modo de entender, holonômico? Eu queria que você mais ou menos colocasse holonomia, porque eu vejo holonomia como holos, né? Totalidade, globalidade. E aí, na escola da vida, ou na escola que a gente poderia chamar holonômica, ela engloba todos os saberes.
tanto os acadêmicos como aqueles da escola da vida. Quer dizer, eu estou tentando fazer uma integração, Camargo, entendeu? Perfeito, entendi. Eu não contradigo que não possa existir, até porque militei nela e fui bem sucedida e amo a educação. Mas a gente tem que perceber o outro lado, que é fora da sala de aula. Vamos né? ver o que o João Gilberto. Então, o João Gilberto, eu queria que ele se posicionasse também. Então, Marli, é muito... Que a gente, quem sabe, aqui possa fundir um trabalho educacional, né? Então, Marli, isso aí que você falou é muito pertinente, porque quando foi idealizado a rádio, essa rádio não nasceu hoje, já há muito tempo, através de um projeto justamente objetivando isso. Tanto é que o slogan da rádio é a voz do autoconhecimento, que é bem abrangente. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós teremos profissionais da área de política, que vocês tiveram inclusive um programa anteriormente da Marli. Nós estamos agora com a Marli na área da educação, área de comunicação. Então, o que a Marli está falando sobre holonomia é justamente a extensão de tudo isso. Ciência, arte, religiosidade. Então isso, o projeto Holonomia é a amplitude. Não que as universidades, não que realmente em níveis mais elevados de PhD, isso não sejam vinculados, sim. Mas apenas que a gente não nota na mídia da rádio e da TV programas com esse nível. Estamos falando de uma escola que pode ser institucionalizada, mas se nós temos todo um instrumento radiofônico, televisivo, que hoje realmente está muito comprometido com determinados sistemas, porque a gente não usar isso e através dos nossos conhecimentos, da nossa voz, levar esse conhecimento para as pessoas que muitas vezes estão ouvindo através da nossa voz uma coisa que ele não sabia, que nunca foi falado, que nunca foi divulgado, que muitas vezes ficava dentro de sociedade secreta. Então, Marli, isso é muito propício e com certeza os seus programas irão ser desdobrados e nós teremos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o professor e o aluno, o catedrático e o aluno. Então aí o aluno vai falar: olha, professor, eu gosto muito, a sua matéria é excelente, mas nós temos que começar a ouvir o outro lado. Na minha opinião, simples opinião, a educação realmente ela está num nível que não é favorável. Por quê? Porque muitas vezes a gente não ouve o aluno. O que aconteceu agora no mês passado? As pessoas saíram na rua, cada um com uma faixa, cada um com um cartaz, reivindicando aquilo que está lhe afetando na sua vida. Ou a segurança, ou o transporte, ou a corrupção, ou a roubalheira. Então a gente viu, principalmente aqui em São Paulo, existiram passeatas aqui com mais de 50, 60, 70 mil pessoas e cada um reivindicando aquilo que está afetando a sua vida. Então, a sociedade dentro disso aí, ela tem que se manifestar e a gente tem que identificar isso e levar dentro da rádio e da televisão a integração e a fraternização de tudo isso. Por quê? Porque a mídia ela é um canal potente de poder, tanto negativo como positivo. Então, Marli, respondendo brevemente o que você falou, o objetivo da nossa rádio é justamente isso: mostrar lados da vida, do dia a dia e de situações que muitas vezes não são acessadas por nenhum veículo de comunicação, viu, Marli? Também, complementando o que o João Gilberto está falando, creio que um projeto de educação, que é a tua área, possa perfeitamente plantar uma pequena semente daquela educação ideal que nós acreditamos. A educação, sim, da vida pela vida, para a vida, né? Eu acho isso possível, inclusive com valores próprios, para criar realmente um movimento fora da instituição que não funciona. Esse é o problema que eu acho. Volta a você, Marli. Então, pensando em tudo isso, a gente pode começar, né, elaborar as futuras programações, né? Então a gente sabe, quer dizer, que como a educação, em princípio, né, ela tem uma palavra-chave, que é a palavra conhecimento, né? Não tem nenhum ser, né, nenhuma planta, seja mineral, planta, animal e o animal humano, porque ainda não somos humanos, né? Nós estamos numa passagem do animal humano para o humano, para onde não sabemos. Então a gente tem que criar, talvez, Camargo e João, criar uma proposta que vá em várias direções.
Então aqui eu retomo a sua colocação de organização, né? Que até para a gente fazer uma educação livre e aberta, é necessário um início de organização aqui mesmo, com o nosso grupo aqui, no sentido de veicular essa educação mais aberta, mais livre e com mais sabor, né? É o saber com sabor. Então, penso que a gente poderia pensar, né? Se a gente pensar na holonomia, aí pergunto para o João, né? Como a gente poderia trabalhar essa questão como lema porque nós temos já o título do programa, que é Educação Já, né? E essa educação já, e o já, né, dá aquela sensação de simultaneidade. O agora. O agora, o aqui e o agora, né? Porque o minuto é fatal e, na verdade, né, já está comprovado que o que se vive é agora e não ontem e não amanhã. Então, nós vamos aproveitar esse minuto fatal, que é fatal mesmo, né? Para a gente começar a elaborar processos de entrevistas, né? Veicular convites. Eu acho que a holonomia ela pode proporcionar, num futuro, não já, mas num futuro, palestras, cursos, tal, construindo essa educação em conjunto com uma comunidade que, por enquanto, é a nossa comunidade aqui de São Paulo, né, João? E porque há uma possibilidade das pessoas chegarem aqui até a rádio, né? Camargo está querendo me falar alguma coisa? Não, é que está acabando o nosso tempo. A rádio está terminando o tempo seu. Estou pedindo a você só para dizer o seguinte: vamos fazer novos programas e com os mesmos temas já na próxima semana. Ok? Ok, então eu queria agradecer mais uma vez o João Gilberto por esse convite, dar os parabéns para ele, né? Pela implantação de uma nova rádio que já está sendo tocada, veiculada pela internet. A gente vai começar a divulgação também pelos nossos computadores. Agradecer ao professor José Camargo e falar que eu estou muito feliz de poder reiniciar essa conversa, né? Essa conversa sobre educação. E acredito que a gente pode, como o Camargo falou, criar novas sementes para uma nova educação. Boa tarde aos internautas e peço que comecem a acessar aqui a nossa rádio que o João Gilberto vai dar como. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Com a palavra agora o João Gilberto. Então, pessoal, hoje foi realmente muito especial. Agradeço à professora Marli Solanov, professor Camargo, dizendo o seguinte: hoje iniciou-se realmente uma nova maneira de se colocar na mídia programas. É lógico que hoje é o primeiro programa que terão desdobramentos bacanas, levantando novas bandeiras na educação. E nós vamos deixar para vocês, no final do programa da professora Marli, uma música muito interessante que vocês vão refletir e realmente perceber que a educação é realmente a base de um país, é a base de um estado, é a base de uma cidade, é a base de todo ser humano. Uma boa tarde para vocês, até o próximo programa. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a
Ouviram aqui na Rádio Web Holonomia Educação Já, com Marli Solanovski. Continue com a nossa programação.